Olá pessoal, vamos dar seguimento às nossas aulas e hoje nós vamos estudar sobre os países emergentes no cenário mundial. Bom, a antiga ordem mundial classificava os países como sendo divididos em três mundos, né? O primeiro mundo era formado pelos países ricos, desenvolvidos. O segundo mundo formado pelos países socialistas, né? E o terceiro mundo formado pelos países pobres, ou assim chamados de subdesenvolvidos, aqueles que estavam em situações de vulnerabilidade econômica, instabilidade política e etc. A expressão países emergentes ele se faz referência aos países em desenvolvimento, né? Esses países considerados como emergentes são aqueles que apresentam grande potencial e buscam reordenar-se, né, em vários aspectos, como no mercado, na política, né, além de apresentarem uma alta taxa de crescimento econômico. São países que estão no decorrer do processo de globalização. Portanto, o termo países emergentes passa a ser utilizado a partir do surgimento da globalização, né? Então, pós-Guerra Fria, pós queda do Muro de Berlim. Então, aí nós estamos vendo no mapa alguns desses países emergentes. Desses todos que estão citados, nós fazemos a citação do BRICS, né? BRICS, que representam aí os 5 países emergentes mais fortes, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou South Africa. Esses países emergentes são aqueles países cuja economia partiu de um estágio de estagnação ou subdesenvolvimento, os quais se encontram em pleno desenvolvimento econômico. Bem, uma outra característica que esses países apresentam é uma significativa melhora no seu índice de desenvolvimento humano, né? E o que é o IDH? O IDH ele mede o nível de desenvolvimento dos países, sobretudo com relação às taxas de natalidade, grau de instrução, distribuição de renda, acesso à moradia e outras coisas mais. Se é estabelecida uma nota que vai de 0 a 1, onde quanto mais próximo de 0, pior o IDH, e quanto mais próximo de 1, o melhor IDH. Então, as principais características desses países emergentes são padrão de vida, né, de grande parte da população entre níveis de baixo e médio, né, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, entre os níveis médios e alto, uma renda per capita entre 5 a 8 mil dólares, né, o desenvolvimento no setor industrial, né, o crescimento na infraestrutura, né, portos, rodovias, aeroportos, ferrovias, né, e também a atração, né, de capital externo, a grande movimentação aí de atração de investimento de capital estrangeiro. Bom, as principais características desses países, né, são o aumento da instalação de filiais de multinacionais, um grande crescimento positivo em relação à geração de empregos e uma alta taxa, né, altas taxas elevadas na formação de capital, além das grandes mudanças significativas e positivas na sua estrutura socioeconômica, né, da sua população, né, com uma significativa diminuição da pobreza e um aumento da chamada classe média. Existe também aí uma outra característica, né, que diz respeito aos grandes movimentos internos, né, a migração aí do campo para a cidade, o êxodo rural. Bom, o crescimento econômico desses países emergentes ele é tão grande e tão destacado, né, que eles recebem até uma expressão, né, chamado E7, os 7 países emergentes: China, Índia, Brasil, Rússia, México, Indonésia e a Turquia, né? Na economia mundial, provavelmente deve superar em 2020 o número do chamado G7, que são os 7 países mais ricos do mundo, né? Estados Unidos, Japão, a Alemanha, a França, a Grã-Bretanha, a Itália e o Canadá. O G20 já é a expressão usada para se referir às 20 maiores economias mundiais
mundiais, né? Então nós temos 19 países mais a União Europeia, que forma o chamado G20. São as 20 maiores economias do mundo. E os principais objetivos do G20, né? Bom, aí nós temos aí o favorecimento de negociações econômicas internacionais, a busca e o debate, né, por políticas globais para promover o desenvolvimento econômico mundial na sua forma sustentável, né? Discussões de regras comuns para a flexibilização do mercado de trabalho, a criação de mecanismos voltados para a desregulamentação econômica e a criação de formas para a liberação do comércio mundial. Bom, a gente tem aí como uma das principais pressões internacionais feitas pelo G20 para a mudança nas relações de trabalho, nós vimos aí as mudanças que nós sofremos aqui no Brasil por conta das alterações nas leis previdenciárias, né? Uma delas. Outra, a mudança também nas relações de trabalho, nas leis trabalhistas. Bom, esses são os 20, né, as 20 maiores economias do mundo, né? A gente tem todas elas aí destacadas no mapa no verde escuro, né? Então, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, fazem parte aí os países emergentes, fazem parte os países da Liga Árabe, que são grandes exportadores de petróleo, além das 7 maiores economias do mundo, né? Além da União Europeia. Então, o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul chamam a atenção, né, pelas grandes possibilidades de formação de um bloco econômico invejoso, né? Primeiro porque trata-se, né, de uma união de países que juntos formariam o maior mercado consumidor da atualidade, né? Então, existe aí uma forte pressão internacional para que se evite, né, as aproximações entre esses países, né? Tanto os Estados Unidos com o NAFTA, como os países da União Europeia, né? Eles não têm interesse que o BRICS ele se afunile, né? se juntem, né? Porque isso trata-se aí, pode se representar uma grande ameaça para a economia mundial. Esse é o emblema, né, das 5 principais economias emergentes do mundo, né, que representa aí o BRICS. O BRICS não é um bloco econômico, como nós já falamos, mas existem relações de interesses mútuos entre esses países. Como eu falei para vocês, não é interesse, né, da grande geopolítica mundial que se efetive a criação de um bloco econômico envolvendo esses países, né? A China investe pesado no desenvolvimento da sua economia para se tornar a maior potência econômica mundial, mas ela se esbarra em alguns princípios, né, de características sociais e de vulnerabilidade econômica, né, por ter uma grande população com um número muito grande de pessoas abaixo da linha de pobreza, né? Então, esses países que integram o BRICS, né, possuem situações econômicas e índices de desenvolvimento parecidos. São características aí do BRICS, né, uma grande extensão territorial, todos esses países aí têm, né, uma estabilidade econômica recente. Você vê que a partir de 1991 nós começamos a ter uma moeda única aqui no Brasil e por conta disso, né, o real está entre as 10 moedas mundiais mais valorizadas, né? Um produto interno bruto crescente em ascensão, dado principalmente aqui no Brasil ao investimento de capital estrangeiro, né? Disponibilidade de mão de obra e um mercado consumidor em alta. Ainda como característica dos BRICS, nós temos aí a grande disponibilidade de recursos naturais, né? O aumento do número das taxas de índice de desenvolvimento humano. O Brasil, por exemplo, na última análise, né, colocou o Brasil entre os países com alto IDH, com uma nota 0,846, né? Apesar de que recentemente o Brasil foi citado pela Organização das Nações Unidas como um dos países que corria sério risco de deixar de fazer parte desses países emergentes, né? Investimentos também de empresas nos diversos setores da economia. Bom, e o Brasil? Como é que está então a ficha técnica do Brasil? O Brasil é um país que teve em 2012, né, uma movimentação no seu PIB de algo em torno de 3 trilhões de dólares, né? Uma população que já ultrapassa aí os 192 milhões de habitantes.
É a sexta maior economia do mundo, uma renda per capita de 12 mil dólares por família, né? Um IDH, como estou dizendo aí, né? Em 2012, 0,710, mas em 2016 já chegou a 0,846, né? Uma concentração de renda, né? 50% do PIB com 10% da população, que isso aí é um problema que nós temos muito sério, né? Alta concentração de renda no Brasil. 30 milhões de miseráveis, né? Uma baixa qualidade de vida. A Rússia, né? Com 2,5 trilhões de dólares no seu PIB em 2012, uma população de 143 bilhões de habitantes e uma renda per capita de 16 mil dólares, né? Um IDH em torno de 0,750. A Índia. A Índia ela vem em destaque aí com um PIB, né, em 2012 de 4,5 trilhões de dólares, uma população de 1,2 bilhões de habitantes, uma estimativa aí que o coloca em segundo lugar entre os países mais populosos, né? Uma renda per capita bem baixa, né, 3.700 dólares por família e um IDH de 0,540. A China vem aí com um PIB de 11,5 trilhões de dólares em 2012, uma população de mais de 1,5 bilhão de habitantes, está em primeiro lugar entre os países mais populosos do mundo, né? Uma renda per capita de 5 mil dólares, né, por família e um IDH de 0,680. Por fim, então, a gente tem aí a África do Sul, né, com um PIB de 600 bilhões de dólares, né, uma população de 50 milhões de habitantes, a renda per capita de 11 mil dólares por família e um IDH de 0,610. Objetivos do BRICS, né, trabalhar coletivamente, acordos financeiros, né, estimular o diálogo entre as nações, a interpretação política, né, a inter-relação política, a ampliação de contatos de cooperação mútua, né, e o desenvolvimento de projetos. Você vê, por exemplo, que a relação atual entre o Brasil e a China é uma relação de troca de tecnologia, né? E o Brasil acaba se beneficiando. Claro que a China não vem para cá apenas entregar sua tecnologia, ela também vem aqui em busca de outras características e de outras coisas mais dentro do nosso país, né? Como a riqueza presente nos nossos minerais, né? Entre eles aí o nióbio, que é uma matéria-prima excelente para se trabalhar com a chamada nanotecnologia, né? O BRICS se fez presente na Rio que foi um encontro internacional de discussões sobre o meio ambiente que aconteceu, né, envolvendo vários países do mundo, né, com representações e discussões muito interessantes voltadas ao combate à pobreza, ao desenvolvimento sustentável, né, aos desafios ambientais e sociais, políticas para se evitar, né, minimizar os efeitos com a relação ao aquecimento global, produção de alimentos e produção de energia, né, preservação dos recursos naturais e etc. A China entrou, por exemplo, para a lista dos países que mais poluem, né, porque obcecada para se tornar o país a potência econômica a nível mundial, a China investe pesado, né, no desenvolvimento de suas indústrias e paga esse preço, né, o aumento considerável da poluição. No gráfico aí a gente vai demonstrando o comportamento, né, desses países em relação à economia mundial. Vocês veem, por exemplo, né, que entre as maiores economias que nós temos aí no mundo, você vê aí o crescimento da China, que só no ano passado cresceu 3 vezes mais que o PIB norte-americano. Aí nós temos a relação, né, dos principais PIBs mundiais. Vocês vão ver que os países emergentes estão entre esses países com maior desenvolvimento e com maior PIB, né? E é isso aí, gente. Desejo a todos vocês excelentes estudos, né? Na velocidade dessa moto aí, Kawasaki Ninja, né? Para que a gente consiga, nessa velocidade, atingir os nossos objetivos. Valeu, um abraço a todos.